esquentou. Isso aqui. Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Nós estamos aqui com o Emerson W. Dias, trazendo o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz pra gente nesta quinta-feira? Ô, Renato, às vezes a gente tá tão sincronizado que a gente nem se conversa e as coisas encaixam, né? Uhum. Você falava agora há pouco aí de uma questão da Igreja Católica e pena de morte, etc. Isso remete um pouco do que eu vou falar hoje. Ah, é? Eu não sei, não sei nem o que você vai falar. Você vê como é que são as coisas. Realmente estamos sincronizados. Eu vou falar porque há uns 2 meses atrás eu vi uma revista de um cara chamado, uma entrevista de um cara chamado Gerd Leonhardt, né, que é um cara de uma agência que faz algumas previsões sobre o futuro, etc. e tal. Uhum. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né, que ele fazia uma comparação entre as habilidades STEM e as habilidades SI. Eita, o que é isso? O STEM é o acrônimo STEM, que significa Science, ou seja, ciência. Né? O T é de tecnologia, o E é de engenharia, o M é de matemática. Tá? STEM. Então são habilidades, vamos falar aí do lado esquerdo do cérebro, né? Coisas mais lógicas, analíticas. Né? E ele falava que, em contraponto às habilidades STEM, você tem que ter as habilidades S, né? Que é HECI. E o que é o HECI? O H é humanidade, o E é ética, o C é criatividade e o I é imaginação, que seriam supostamente, né, as habilidades do lado direito do cérebro. Né? Apesar que já existe discussão em relação a essa coisa de lado direito e lado esquerdo do cérebro, que parece que já não é assim tão confirmado quanto se achava antes. Tão lógico. Não é assim não. Mas vamos trabalhar com essa definição, que é o que temos por enquanto. Né? Tá. Então o que é o STEM e o que é o S? O STEM são habilidades técnicas, e o S são habilidades humanas. Né? Quando você falava aí da questão da pena de morte, etc. e tal, ou seja, você vai provavelmente querer aprovar esse tipo de legislação se você tiver um estudo, né, dizendo que por ter aprovado isso, você diminui a criminalidade, etc. Ou seja, você usaria uma lógica, um dado matemático, empírico, testado, para saber se de fato você aplicaria a lei, né? Sim. E quando as pessoas não fazem isso, elas vão muito pro lado da emoção, né? De olha, porque ontem, que é até um viés, sabe? Nós temos um viés chamado viés da disponibilidade, que é quando requerido uma pergunta, a gente precisa dar uma resposta, a gente busca na nossa memória o que tem mais de recente, e aí a gente dá a resposta. Então você fala assim, pena de morte é uma coisa importante no Brasil. Se você acabou de sair de uma notícia que assassinaram 5 pessoas, você vai responder, sim, é importante, precisa. Né? Se você Ainda mais se ela é ligada à sua família, se é um homem, você quer matar todo mundo ali naquele momento. Exatamente. Né? Ou seja, porque nós, seres humanos, não somos máquinas. Né? Então, acho que essa é a ideia do STEM contra o S. Mas o que eu achei interessante é quando esse Gerd Leonhardt falava sobre isso, é porque me remeteu a uma coisa que a gente discute muito na academia, que é a diferença entre treinamento, desenvolvimento e educação. Né? O treinamento, ele vai ter o quê? Um objetivo de desempenho das pessoas. Então, a palavra-chave é desempenho e tarefa. Para você aprender a fazer alguma coisa, você precisa de treinamento. Né? Então, quer dizer, se eu quiser operar a máquina ali como o nosso amigo Neil Neri faz, se ele me der um treinamento, eu vou aprender. Claro que eu não vou executar com a maestria que ele faz, porque ele já tem ali, né, muitos anos de bagagem, né, muitos anos de praia. Mas se ele me der um treinamento focado no desempenho na tarefa, eu vou aprender e vou fazer, certo? Sim. O desenvolvimento já é um pouco diferente. Quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de capacitação e de carreira. Ou seja, será que aprender aquilo que o Neil faz sentido para os meus objetivos de médio e longo prazo? Né? Ou seja, tem a ver com a minha carreira? Então eu preciso olhar o desenvolvimento de uma perspectiva diferente, que é aquilo que não é curto prazo, é aquilo que está ali no meio, longo prazo. E a educação, sim, a educação a palavra-chave é formação para a vida. Aliás, até a definição etimológica da palavra educação, que vem de educire, do latim, significa respostas para a vida, puxar de dentro. Ou seja, você não precisa necessariamente ir para a universidade, fazer cursos para aprender a ser humano, porque você já nasce humano. Né? E esse nascer humano tem a ver com as habilidades S, né? Que é humanidade, ética, criatividade e imaginação. São habilidades que você tem porque você nasceu. Você não precisa aprender isso em lugar nenhum. Diferente das habilidades STEMs, que ciência, tecnologia, engenharia e matemática, você precisa de fato aprender e precisa ir para a escola. Mas o aspecto humano não, você nasceu, é humano. Né? Então, quando a gente vai para essas respostas extremadas, que é o que se vê hoje aí, muita gente, né, dizendo nas redes sociais porque apoia o candidato X ou Y,
por conta de soluções extremadas, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho e pensar nas habilidades S, né? Humanidade, ética, criatividade e imaginação. Será que nós não temos criatividade, imaginação e principalmente respeito humano, né? E de um diálogo ético em relação às pessoas, para a gente conseguir, através da educação, que é a formação para a vida, né? Que é a habilidade S na sua mais pura essência, fazer coisas melhores para a sociedade? Será que a gente precisa ir para o extremo, né? De legislações extremas e de pessoas com atitudes extremas, sem respeitar o ser humano, que é exatamente igual a ele, né? Então, eu acho que essa reflexão que eu queria trazer hoje, pegando uma ideia aí do Gerd Leonhard, falando sobre esse acrônimo que eu achei muito interessante, e que ele dizia isso, né? Que você precisa, embora as máquinas estejam aí substituindo muito do trabalho humano, na realidade, será que o trabalho, de fato, que ele substitui é humano? Né? Porque a máquina vai fazer coisas repetitivas, coisas que não têm criatividade, que não têm intuição, que não têm ética, que não têm humanidade. Agora, tudo aquilo que precisa desses aspectos, que é relacionamento, que é a comunicação, né? Tudo isso o ser humano jamais vai deixar de fazer, porque faz parte da nossa bagagem, está no nosso DNA. Então, eu acho que quando a gente pensa nessa coisa do lado mais direito do cérebro, ao invés do lado esquerdo, só da lógica, eu acho que faz a gente pensar um pouco a respeito, né? Será que eu vou votar no candidato que está falando um monte de groselha na TV e no rádio, porque eu não tô ferido por uma questão de ódio, e aí eu quero que, né, tratar a ferro e fogo questões que talvez eu pudesse usar a criatividade e a humanidade, principalmente, para resolver? Será que não seria por aí o caminho? É muito a calhar mesmo essa discussão que você está trazendo, né, Emerson, e mesmo porque realmente tem a ver, e com a questão que a gente vê também das redes sociais e das pessoas hoje, de uma maneira geral, com esse ódio mesmo que você está dizendo, seja na direita ou seja na esquerda, né? Sim. As pessoas acabam não pensando direito, elas vão muito emocionadas, né? Correto, porque é muito foco assim, né? O cara foi treinado para isso, né? Ele só recebe uma notícia, então ele foi treinado para jogar ódio, né? E para tomar atitudes de relação ao ódio. Se ele estivesse pensando um pouco mais em desenvolvimento, um pouco mais em educação, aí talvez ele pensaria em mais longo prazo também, o negócio você vê, a gente pegou no longo prazo. No longo prazo, porque às vezes a pessoa acha que eu vou votar no fulano porque ele vai matar, vai mandar matar. O outro é porque vai mandar tirar da cadeia. O outro é porque a coisa não é por aí, né? Correto. Tem que ter um meio termo para tudo, um meio termo no sentido do pensamento, no sentido da reflexão, como você disse, no sentido da humanidade também, de dispensar, porque é claro que se acontece alguma coisa com uma família, como a gente falou aqui no início, um amigo nosso e tal, a primeira coisa que vem à cabeça é eu queria que esse cara morresse, né? Exatamente. Mas a gente está ali movido pela emoção do momento. Exato. Mas às vezes não é o melhor caminho. Não é, né? não é de forma alguma. A violência não cessa com a violência, isso já é assim desde sempre. E aí, que é importante, como você disse também, que a gente deu aqui no começo do Radar Paulista, essa notícia, de que a Igreja Católica, que aceitava alguns casos de pena de morte, né, passa então a não aceitar mais a pena de morte como uma justificativa para se acabar com a violência no mundo. Já se chegou a essa conclusão, porque, como você disse também, não há estudos científicos que comprovem que a pena de morte acabou com a violência nesses países. Exato. Países aí que não tem qualquer estrutura, qualquer condição para o ser humano e que a pena de morte foi utilizada. E nós podemos pegar o caso do Brasil mesmo. Sim. O Brasil foi um país que viveu, ainda que muita gente torça o nariz para esse tipo de coisa, não foi bem assim. Foi assim sim. Na época do regime militar, em que foram mortas muitas pessoas por discordarem de posicionamentos do regime militar. E não resolveu nada. Correto. Né? Não resolveu absolutamente nada. Então, muito bem trazido aí o tema, né, Emerson? E qual que é a sua frase do dia? Olha, eu poderia finalizar com uma frase do Sêneca. Sabe que o Sêneca, eu gosto muito do Sêneca, né? O livro da brevidade da vida é de uma beleza, assim, que faz a gente pensar muito, né? E ele tem uma frase, não está nesse livro, mas é uma frase do Sêneca que diz assim: vita brevis ars longa, né? O que ele quer dizer com isso em latim? Que a vida é breve, né? A vida é curta, mas aprender é longo prazo. Sim. Ou seja, demora-se muito tempo para você aprender de fato a ser humano. E aí sim eu quero terminar com a nossa frase de hoje, que inclusive é do Gerd Leonhard, que eu me inspirei aqui para falar, que é o seguinte: devemos ser mais humanos ao invés de só mais inteligentes. É isso mesmo. Que a inteligência, né, às vezes ela esbarra em algumas questões.
a humanidade ela tem uma sabedoria, né? Coisa que É isso. a inteligência às vezes não tem. Não tem, né? exatamente. Tá certo, Emerson, e os seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável. Você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista e por aí afora. E se você quiser participar aqui ao vivo com o meu amigo Rodrigo Portes, está aqui hoje, né? Manda Aí, sua carta, ó, como a gente é antigo, É. Manda sua carta Selada, inclusive. selada. A Aqui gente vai jogar pro alto as cartas. Avenida né? Paulista, 900, primeiro andar. Vai jogar Só pro não sei alto. aqui o CEP. Então, a gente vai jogar pro alto as cartas. Aquela carta que eu pegar com a mão, vai ser o ouvinte que vai ser sorteado, vai vir aqui nos estúdios, como fez aqui o Rodrigo Portes, que mandou a sua carta, tá? É. Foi selecionado e está aqui hoje participando do programa. Foi praticamente o prêmio, né? Sim, claro. O fato dele ter sido contemplado com Correto. esse prêmio, de ter vindo acompanhar a gente aqui. Exato. É claro que ele tá com 2 algodões no ouvido pra gente não ouvir tanta coisa aqui, mas enfim. Inclusive o sorteio foi auditado, tá? Não é um sorteio, ele mandou a carta, nós auditamos o processo e hoje está aqui, foi contemplado. Legal, Rodrigo. Obrigado pela presença aqui, viu, Rodrigo, também. Joia. Ô, Emerson, então você volta na quinta-feira, né? Quinta-feira, Renato. Legal, até lá. Até lá.